A noite que mudou o mundo. Reflexões sobre a última ceia. Amados irmãos e irmãs, hoje mergulharemos na história mais sagrada, o momento em que Jesus, nosso Salvador, compartilhou a última ceia, lavou os pés dos discípulos, enfrentou a traição e a angústia e entregou-se à vontade do Pai. Que essa narrativa toque seus corações e nos aproxime do amor e sacrifício de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Era Páscoa em Jerusalém, e Jesus, sabendo que sua hora se aproximava, reuniu seus discípulos numa sala simples, mas cheia de significado. Ele partiu o pão dizendo: "Isto é o meu corpo dado por vós." Mateus capítulo 26, versículo 26. Pegou o cálice de vinho e declarou: "Este é o meu sangue derramado por muitos." Mateus capítulo 26, versículo 28. Naquele momento, ele instituiu a Eucaristia, o sacramento que nos une a ele em cada comunhão. Como é maravilhoso, meus irmãos e minhas irmãs, quando estamos na celebração da missa e podemos comungar o corpo e o sangue de Jesus. É um momento de lembrança dos momentos que Jesus passou antes de ser preso e levado ao Calvário. Imagine os discípulos confusos, mas sentindo a profundidade daquele ato. Jesus estava lhes dando a si mesmo todo o seu amor, para que nunca se sentissem só. Então, num gesto que chocou a todos, Jesus se levantou, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. João capítulo 13, versículo 5. Pedro protestou, mas Jesus respondeu: "Se eu não te lavar, não terás parte comigo." João capítulo 13, versículo 1. Era uma lição de humildade, um chamado para servirmos uns aos outros com amor. O Rei dos Reis se ajoelhou como servo, mostrando que a grandeza está no serviço. Mas a noite não foi só de amor. Jesus, com o coração pesado, anunciou: "Um de vós me trairá." Mateus capítulo 26, versículo 21. O silêncio caiu como uma pedra. Judas, com o coração já endurecido, foi identificado. Ele saiu na escuridão da noite, enquanto os outros discípulos tremiam, sem entender. Mas Jesus sabia o que viria, mas não recuou. Ele continuou ensinando-os com palavras de despedida que ecoam até hoje: "Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei." João capítulo 15, versículo 12. Ele prometeu o Espírito Santo, o Consolador, o que os guiaria para sempre. João capítulo 16, versículo 7. Deixando a ceia, Jesus foi ao Getsemane. Lá na escuridão e na solidão da noite, ele enfrentou uma angústia que só o Filho de Deus poderia carregar.
suando como gotas de sangue. Em Lucas, capítulo 22, versículo 44, ele orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Mateus, capítulo 26, versículo 39. Que momento de humanidade! Jesus, plenamente Deus, ensina que a força vem da rendição ao plano de Deus. Então veio a traição. Judas chegou com soldados e com um beijo entregou o Salvador. Mateus, capítulo 26, versículo 49. Os discípulos fugiram, mas Jesus permaneceu firme e preso. Ele foi levado para enfrentar julgamentos injustos, começando o caminho da cruz. Naquele beijo vemos a dor da traição, mas também o amor de Jesus, que mesmo sabendo de tudo, não rejeitou Judas até o fim. Amém. Irmãos, a última ceia e os eventos que seguiram nos chamam a refletir sobre o amor sacrificial de Jesus. A Eucaristia nos lembra que Ele se entrega a nós diariamente, nos sustentando com seu corpo e sangue. O lava-pés nos desafia a viver com humildade, servindo aos outros sem esperar recompensa. A traição de Judas nos alerta para examinarmos nossos corações. Onde estamos traindo o amor de Cristo com nossas escolhas? E o Getsemane nos ensina que mesmo na dor podemos dizer: seja feita a tua vontade. Jesus não apenas morreu por nós, Ele viveu cada momento com propósito, mostrando como devemos amar, servir e obedecer. Que possamos carregar essa lição, vivendo como Ele viveu, amando como Ele amou e confiando no Pai como Ele confiou. Que a cruz seja nossa esperança e a Eucaristia a nossa força. Amém e amém. Amados, obrigado por estarem aqui ouvindo essa mensagem com corações abertos. Que o Espírito Santo grave essas verdades em suas almas. Aos irmãos e irmãs que acompanham este vídeo, minha gratidão. Continue buscando a Cristo e que Ele os abençoe abundantemente. Até a próxima. Em nome de Jesus, eu os agradeço de coração. Amém e amém.